Estou lendo um livro intitulado Cristianismo sem Cristo. O autor chama-se Michael Horton. E aí vem a pergunta, mas cristianismo sem Cristo, isso é possível? É muito triste pensar nisso, mas é. É muito comum nós ouvirmos pessoas que se professam evangélicas, cristãs, e não compreendem, não têm a revelação de quem é Cristo, do que Ele veio fazer. A religião cristã não tem a ver com fé em Cristo. E para entender isso, só pelo Espírito de Deus. Não adianta a gente tentar argumentar e convencer quem quer que seja. Só o Espírito Santo. Por isso que nós oramos e pedimos, Senhor, abre o entendimento, porque se Ele não fizer, nós estamos cegos. Nascemos cegos. Se Deus não abrir o nosso entendimento, ninguém mais pode. Nesse livro ele aborda algumas características, 3 características do cristianismo ou do evangelicalismo atual. A primeira característica, ele chama de terapêutica. Ela é a autoajuda evangélica. Existem vários livros de autoajuda de pessoas que não são cristãos. Mas existem aqueles que professam a Cristo e que oferecem uma forma do homem se ajudar. Nessa característica terapêutica existe também a confissão positiva. É de você toma posse, você determina, você não aceita. Especialmente você determina ter o que você quer e não aceita ter aquilo que leva você a algum tipo de sofrimento. E tudo isso faz em nome do cristianismo, da fé evangélica, mas isso não tem a ver com a verdadeira fé cristã. Uma outra forma é o você tem valor. Você tem valor. E parece que o valor do amor de Deus não está no amor de Deus, mas no objeto do seu amor. É a valorização, é o ego, que vem e que na fé cristã autêntica deve ser crucificado. Mas a igreja evangélica valoriza o eu. É a negação da realidade. Em alguns círculos, não, você está doente. Não, eu não estou, em nome de Jesus. Não, você está sofrendo, você está doente. Você precisa de tratamento. Deus pode usar os meios que Ele tem, além do sobrenatural, para poder ajudá-lo. Não, eu nego essa realidade. É uma terapêutica no sentido assim, não vamos confrontar o pecado, porque isso fere as pessoas. Então não vamos falar de pecado, vamos deixar para falar depois de pecado, e esse depois vai e nunca trata. Mas o pecado é o nosso maior problema, e não é popular, nós não gostamos de ouvir. Então tudo isso é, entre aspas, terapêutico, só que na prática não funciona e não muda e não transforma ninguém. É o me engana que eu gosto. Esse é o terapêutico do homem. É o triunfalismo. Os cânticos são de vitória. É você que tem a vitória, é você que produz a vitória. Está tudo nesse terapêutico em você. E aí alguns líderes ou autores evangélicos escreveram livros, todos esses best-sellers, com títulos como Você Pode Ser Quem Deseja.
um conhecido pastor evangélico chamado Robert Schuller. Ou ainda, O que há de melhor em você, Joel Osteen. Ou ainda, Um novo dia, um novo você, da Joyce Meyer. Tudo isso aí esses autores são conhecidos, muito conhecidos no meio evangélico. Todos esses livros vendem que nem água, estão nos best-sellers, estão nos topos dos livros de autoajuda. No livro Cristianismo Sem Cristo, Michael Horton entrevista esse Robert Schuller. Durante a nossa conversa de 2 horas, o autor best-seller e teleevangelista reiterou seus argumentos da self-esteem, que é uma nova reforma, é valorização da autoestima, do ego, é a proposta dele. Uma igreja, disse ele, pode se dar ao luxo de pensar em Deus como o centro, mas uma missão precisa colocar os seres humanos como centro. Foi apropriado Calvino e Lutero, que são homens da reforma protestante, pensarem teocentricamente, ou tendo Deus como centro. Mas agora a balança deve pender para o outro lado, na direção da abordagem da necessidade humana, o que o homem precisa, as necessidades do homem, e aí a terapêutica. Não é Deus o centro, é o homem que é o centro. Na verdade, a teologia clássica cometeu um erro em sua insistência na teologia centrada em Deus e não centrada no homem. Nós devemos agora centrar no homem, nas necessidades do homem. Deus está aqui para nos servir. E aí o autor pergunta, mas senhor Schuller, e o que dizer do texto de 2 Timóteo, que diz que os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, que mostra tudo o que o homem é, e que ele como centro produz isso. Aí ele diz, eu espero que você não pregue isso, porque vai magoar muitas pessoas. Essa é uma das características. A outra característica, aí vem um outro lado, o moralista, o legalista. Essa característica, a primeira é terapêutica, a segunda é o legalismo, que é a ênfase está em fazer. Você tem que parar de fazer isso, você tem que vencer isso. Se você não fizer, você não vai poder agradar a Deus. E normalmente essa ênfase está em questões morais. E normalmente a ênfase é numa condenação exterior, não muda o interior, portanto não muda nada. As pessoas até conseguem vencer pelo seu próprio esforço alguns pecados, mas elas nunca vão ter vitória, nunca vão ter paz e nunca vão ser aceitas diante de Deus. E normalmente aqueles que são moralistas, eles falam muitos dos outros, especialmente na área sexual, mas a vida deles é a pura hipocrisia. E nós temos um grande exemplo hoje, um homem do governo do nosso país, que é declaradamente evangélico e que se diz totalmente contra o homossexualismo. Mas a vida dele está longe de retratar essa moral, esse caráter que ele apresenta. E o Brasil inteiro já sabe disso, mas ele continua dizendo que não é verdade. Para Jesus, esse é o sepulcro bem pintado. É a sepultura bonitinha, pintadinha, arrumadinha, especialmente na véspera de dia de finados, mas ninguém quer entrar lá. Abre para ver, porque lá é podre lá dentro. E esse é o homem, é o moralismo, é o legalismo, é um cristianismo sem Cristo. A palavra de Deus condena o pecado, é claro que ela condena. Mas ela nunca diz que nós somos aqueles que vencemos o pecado. Nós precisamos ir como pecadores que somos diante somente aquele que pode transformar de verdade as nossas realidades. Hoje nós vamos tratar de um ponto que, se não percebido, pode virar moralismo. Por isso que a ênfase é o verdadeiro cristão, não é o religioso.
Nós, por exemplo, podemos entrar em algumas questões morais de educar filhos à maneira de Deus, de participar de um grupo que vem aos domingos, de dar o dízimo, de ofertar, de participar de um louvor, sem ter nunca crido em Cristo. De crescer na igreja, de se professar evangélico, eu sou batista, presbiteriano, crescer, dizer isso, mas não entender o que é isso. Isso é talvez a pior forma de engano. Isso é um cristianismo sem Cristo. Essas práticas, ofertar, dizimar, o louvor, o ensino dos filhos à luz da palavra, um casamento à luz da palavra, são verdades, são características de uma vida autenticamente cristã, sim, mas precisam partir de Cristo nos capacitando a isso, senão nós não conseguimos, e vira religião, vira moralismo. A terceira característica, então, já que tem o terapêutico que não funciona, o moralista que não funciona, tem aquele que pega o amor e a graça de Deus, e bom, então já que é graça, vamos viver de qualquer jeito, porque não adianta nada eu querer fazer essas coisas, porque eu não posso, então eu vou viver na graça, porque é a graça que eu sou salvo, o amor de Deus, Ele está aí para me amar mesmo, então eu vou viver de qualquer jeito. Essa é uma distorção, a terceira característica da igreja que predomina, é uma distorção da graça e do amor de Deus. Um outro livro de um autor que chama D.A. Carson, e ele fala disso, eu achei muito interessante, dessa verdade, da distorção do amor. Ele pega uma pequena historiazinha, e ele diz assim: imagine Charles e Susan andando pela praia de mãos dadas no fim do ano. Charles se volta para Susan, olha profundamente dentro dos seus olhos e diz: Susan, eu te amo, eu realmente te amo. O que ele quer dizer? O mínimo que ele deveria querer dizer seria algo assim: Susan, você significa tudo para mim. Não posso viver sem você. Seu sorriso mexe comigo, mesmo à distância. Seu bom humor espirituoso, seus lindos olhos, o perfume dos seus cabelos, tudo em você me trespassa. Eu te amo. É um amor intenso. O que ele certamente não quis dizer é algo assim: Susan, francamente, você tem um caso tão grave de mau hálito que perturbaria uma manada de elefantes sujos e comedores de alho. Seu nariz é tão bulboso que você parece um desenho animado. Seu cabelo é tão gorduroso que poderia lubrificar uma carreta de 18 rodas. Seus joelhos são tão tortos que você faz um camelo parecer elegante. A sua personalidade faz Átila, o Uno e Gengis Khan parecerem tímidos, mas eu amo você. Então agora chega Deus até nós. Eu estou falando da distorção do amor. E Deus diz: eu amo você. O que Ele quer dizer? Será que Ele quer transmitir algo assim: você significa tudo para mim, não posso viver sem você, a sua personalidade, a sua conversa inteligente, a sua beleza, o seu sorriso, tudo em você me traspassa, o céu seria tedioso sem você, eu te amo. É Deus falando para nós. Isso é o que a igreja evangélica está fazendo. Só que quando Ele diz que nos ama, será que Ele não quer dizer algo como se segue? Moralmente falando, você é uma pessoa de mau hálito, de nariz bulboso, de cabelo oleoso, de joelhos tortos, de personalidade abominável. Seus pecados lhe tornaram repulsivamente feio, mas eu amo você. A igreja evangélica do amor é essa assim: Deus ama, Ele me ama porque eu tenho valor. Mas o evangelho é: Deus me ama a despeito de quem eu sou, e o que eu sou é muito, mas muito feio diante dele. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui sobre, e para nós maridos? O que é ser um marido cristão? Como é que nós podemos sair do terapêutico, do moralista e da distorção do amor e da graça? Efésios capítulo 5, os versículos 25 a 27, é um texto que fala para nós maridos, de maneira muito clara, de maneira contundente, e que sem Cristo é impossível. O texto diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E eu queria que eu e você pudéssemos ver 3 características deste texto, para nós, maridos que verdadeiramente cremos em Cristo, se é que nós cremos no verdadeiro Cristo, ou nós não estamos sendo enganados pelo falso cristianismo. Esses valores são opostos ao mundo. O primeiro ponto que Paulo diz aqui em Efésios é que o marido cristão conhece a Cristo. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O texto é o que? Uma ordenança. Paulo está dizendo, maridos, façam isso. É um mandamento de Deus dado por meio de Paulo. É imperativo. Maridos, amem as suas esposas. Mas há uma base aqui. E que se não houver essa base, o resto é impossível. E qual que é essa base? A gente tem o irmão Nilton, ele faz as edições dos vídeos aqui. Ele tem o Samuel, tem 5 anos, né, Nilton? 5. Se eu chegar e chamar para o Samuel, falar para ele, vem cá, Samu, faça a edição desse vídeo aqui para mim. Ele não tem a menor ideia do que eu estou falando, ele não conhece, ele não sabe nada do que é. Então, não adianta dar uma ordenança para quem não tem condição e não sabe, não conhece aquilo. No caso é um exemplo simples, mas eu estou falando assim, não adianta dar uma ordenança para quem não conhece aquele que pode fazer. E é isso que Paulo está dizendo. Maridos, amem as suas esposas assim como Cristo. Mas como saber como Cristo fez se eu não o conheço? Para amar a esposa como ela deve ser amada, o marido precisa de Cristo. Ele precisa do poder de Cristo. Mas para ter o poder de Cristo, ele precisa primeiro conhecer a Cristo. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa receber a Cristo como Salvador e Senhor. Ele precisa, como Davi fez, se arrepender dos seus pecados e crer no que Cristo fez na sua morte e ressurreição. Sem essa base, não é possível amar as nossas esposas como Cristo, porque nós não o conhecemos e teremos muito menos capacidade ou condição de obedecer a Cristo. Sem Ele, Paulo está dizendo, é impossível nós obedecermos. Conhecer a Cristo, o que é conhecer a Cristo? Não é conhecer os mandamentos de Cristo, não é conhecer o cristianismo, não é moralismo, é experimentar, é conhecer, e o verbo conhecer é intimamente. Houve um momento na sua vida, como Flávio leu aqui, quando Davi ele é confrontado com o seu pecado, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Houve um momento na sua vida em que você, dirigido pelo Espírito Santo, viu como era pecador, viu que não podia mudar o seu estado. E então, pelo Espírito Santo, entendeu que lá na cruz, há 2000 anos, Cristo levou o seu pecado, Ele crucificou o seu pecado no corpo dEle, levou você a morrer no corpo dEle, e na sua ressurreição deu uma nova vida. Você se arrependeu, entendeu e creu nisso. Houve um momento que você entendeu e creu nessa verdade, porque se você não entende isso, o resto você não vai conseguir. E vira o quê? Moralismo. Agora, nós colocamos desde o início, a nossa base é Cristo. Cristo, eu e o meu casamento. Se não tem Cristo, não tem mais nada. Agora, eu creio, Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor, eu nasci de novo, eu tenho certeza. Então aí sim eu posso, por meio dele, obedecer o que ele diz em sua palavra. Do contrário, é impossível. A base está estabelecida,
nós vamos andar um pouco mais. Primeiro, precisa conhecer a Cristo. Segundo, o marido cristão deve amar como Cristo. Como amar como Cristo? Nós vimos lá, primeiro foi Cristo e agora como Ele. Maridos, amem as suas esposas assim como. Se nós temos Cristo, nós o conhecemos, nós temos uma compreensão de como Ele amou a sua igreja. Primeiro ponto, desse segundo aqui, o alvo do amor de Cristo, porque aí começa nós precisamos reconhecer que nós dependemos totalmente do Senhor. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Tá, o que é igreja? O que é a igreja? Quem compõe a igreja? Será que a igreja é a Susan do primeiro exemplo ou do segundo? O padrão de Deus para nos amar independe do objeto amado. E é isso que ele está dizendo. Nós, maridos, devemos amar as nossas esposas, a despeito de quem elas são. Independente de como elas nos tratam, independente se elas são gratas ou não por esse amor. Entende como sem Cristo isso é impossível? Porque o nosso amor, ele é condicional. Eu só amo se tiver alguma coisa em troca. E tem que caprichar nessa coisa em troca ainda. Qual Susan a igreja é? O que é a igreja? A igreja é composta de homens e mulheres que receberam a Cristo, que creram em sua morte e ressurreição, que nasceram de novo. A igreja não é um lugar. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um lugar onde a igreja se reúne, assim como vários outros em todo o mundo. Cristãos se reúnem e a reunião de cristãos é a igreja. Cristãos são o quê? Originalmente são o quê? Pecadores. Qual Susan nós somos? Quando Cristo é Deus, amou o mundo, a sua igreja que somos nós, como nós éramos. Devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. O que é a igreja? A igreja são cristãos. Quem são os cristãos? Como Deus amou os cristãos. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Qual Susan nós somos? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, debilitados, sem capacidade, amantes do pecado, morreu ao seu tempo pelos ímpios. O que a palavra ímpios significa? Sem piedade, ou cheios de impiedade. O homem, nasce ímpio, nasce separado de Deus, não busca Deus, não quer Deus. Rejeita a Deus, rejeita o seu Criador. A criação que mostra Deus, deveria nós olharmos para a criação e queremos saber, eu quero conhecer esse meu Criador, mas eu não quero, pelo contrário, eu rejeito o meu Criador. Eu não quero, eu quero distância dele, eu não quero saber do que ele tem para mim. Mas Deus, em Cristo, quando nós estávamos ainda fracos, morreu por ímpios. Versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, por uma pessoa boa, que não é o nosso caso. Diga-se de maneira muito clara, não é o nosso caso, não há nenhum bom, nenhum sequer. Então Cristo morreu por pecadores que não queriam, que não são boas pessoas, diferentemente do que se prega no cristianismo. E aí ele enfatiza, mas Deus prova o seu amor para conosco
para com a sua igreja, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como nós, maridos, devemos amar as nossas esposas? Só se elas forem boas? Não. Nós devemos amar as nossas esposas como Cristo nos amou. Efésios 2, de 4 a 6. Nós estamos vendo que nós que cremos, que professamos a Cristo, que nascemos de novo, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Vimos quem é a igreja, estamos entendendo um pouquinho de quem é essa igreja. E como Deus nos amou sendo nós o que somos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, vamos ver o que o texto diz. Mas Deus, isso significa que, apesar de quem nós somos, o mas mostra que, a despeito de quem nós somos, que não somos merecedores do amor, não temos valor. Mas Deus, não é assim, por isso Deus, eles eram amáveis, boas pessoas, por isso Deus, não. Mas Deus, apesar de quem nós somos, Deus, que é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? Uma definição simples. Misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. O que nós merecemos por sermos pecadores diante de um Deus santo e justo? Condenação. Por misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos, aqueles que recebem o seu Filho. Que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos espiritualmente, mortos em nossos pecados, não queríamos a Deus, não buscávamos a Deus, Deus nos amou mesmo assim. E aí ele diz, pela graça, misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. Graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Ele nos livra do inferno e para estar conosco nos dá de graça a salvação. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Mas hoje tudo mudou. Hoje, veja como a igreja está unida. Não, mas isso era antes de crer. Hoje a igreja é a maravilha que é hoje. Sempre foi unida. Pensa nos nossos relacionamentos como irmãos, como é maravilhoso. Nós não erramos, nós não pecamos uns contra os outros, não precisamos pedir perdão, nós somos perfeitos. Então, Deus nos amou antes de nós éramos ímpios, mas agora como igreja salva, então nós vivemos de maneira perfeita, então aí nós merecemos. É assim que é a igreja? Não. A igreja é composta de pecadores salvos pela graça, mas que continuam sendo pecadores ainda. Mas e Cristo ainda ama a sua igreja? Cristo ama a sua igreja ainda ou não? Ou depende? Bom, agora que você nasceu de novo, agora, se você não andar nos meus caminhos, o meu amor, como Cristo amou. O alvo do amor de Deus somos nós, pecadores, e como Cristo amou. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Se nós, maridos que verdadeiramente cremos, refletirmos sobre isso, nós nunca mais vamos reclamar das nossas esposas. Se nós tivéssemos a dimensão desse amor de Deus por nós, e de que nós somos chamados para amar as nossas esposas dessa forma, nós jamais iríamos reclamar, murmurar. Como Cristo amou, irmãos? Ele lá do céu deu a salvação, e agora vocês estão à sua própria sorte.
Como Cristo se entregou? Quem conhece a história do profeta Oséias? Vocês sabem do profeta Oséias? Aquilo lá não é metáfora, aquilo é verdade. Deus mandou um profeta dele casar com uma adúltera. E ela adulterava e ele manda buscar. Quem é Deus na história? Oséias. Quem é a adúltera? Eu e você. Será que isso dá para mostrar que qualquer justificativa, minha e sua, por nós não, minha e sua, homens, maridos, não amarmos as nossas esposas, cai por terra diante do que Deus está dizendo como nós devemos amar as nossas esposas? Será que dá para entender que qualquer justificativa, mas você não conhece a minha esposa, não serve? Não dá para aceitar para alguém que professa Cristo? Será que dá para entender que para amar desse jeito só em Cristo? Por isso que a base é Cristo. Será que dá para entender por que toda a igreja hoje, ou boa parte, está tratando de outras coisas, da periferia, não tratando do raiz do problema? Porque isso é radical demais. É melhor dar uma maquiada. Como Cristo amou a igreja. Deus onipotente, onipresente, onisciente, que não precisa de nada nem de ninguém, criou os seres à sua imagem e semelhança para se relacionarem, e esse ser cuspiu em Deus. Não quero. Todos nós somos assim originalmente. Eu não sou, é assim. Nós somos assim. Se Deus não fizer uma intervenção, nós somos assim. Nós não buscamos. Mas esse Deus, ele se esvaziou. Nós cantamos, às vezes não refletimos no que é isso. Ele se esvaziou, ele se humilhou por pessoas que não querem. Morre a pior das mortes, a morte de cruz era pior, por homens que não o querem. Homens e mulheres. E esse é o amor, com qual eu e você devemos amar as nossas esposas. Agora diga que você pode amar sua esposa desse jeito, a partir da sua própria força. Diga que você pode amar sua esposa dessa forma sem Cristo. Diga que você pode amar sua esposa sem andar com Ele. Impossível. Mas é assim mesmo que os maridos devem amar suas esposas? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Nós cantamos isso aqui. Paulo está falando para a igreja, mas isso é uma realidade para nós. Vamos trazer para nós, maridos. Seja a atitude de vocês, maridos, que professam a Cristo, a mesma de Cristo. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Que, embora sendo Deus, o que nós não somos, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo em que devia se apegar. Jesus é Deus em carne, mas Ele abriu mão disso por amor. Para ser aquele homem para que as pessoas viravam o rosto. Para ser humilhado, cuspido, rejeitado pelo seu próprio povo. A atitude nossa deve ser a mesma de Cristo Jesus, que fez isso. Mas Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como é possível obedecer a isso sem Cristo? Como pôr em prática essas ordenanças sem andar com Cristo? Uma coisa é nascer de novo, a outra coisa é andar nele. Uma coisa é ser enxertado, a outra coisa é permanecer nele. Eu e você, homens, maridos, nós reclamamos demais das nossas esposas e murmuramos, porque nós não permanecemos em Cristo. Como amar as nossas esposas dessa forma, se nós não andarmos na luz? 1 João 1,7. Se nós não permanecermos em Cristo? João 15,4. Se nós não nos enchermos do Espírito? Efésios 5,18. Sabe quando que nós vamos fazer? Nunca.
E nós vamos arrumar uma infinidade de justificativa para falar: minha esposa é isso, 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 e não dá mais. Aí nós vamos lá ou é a dureza de coração que leva à decisão do divórcio. Mas quando Cristo é a minha vida, isso não existe. Como nós vimos, Cristo não apenas disse que ama a sua igreja, Ele prova o seu amor pela sua igreja. Será que, eu digo para minha esposa que eu amo, será que eu provo? Será que ela vê isso? Porque dizer Cristo é Senhor não significa nada. Hoje eu já estava pensando em alguns pontos, daí eu fui pedir uma ajuda para minha esposa. Como é que pode ser isso na prática? Está muito bom preparando, está lá e sobe lá, fala bonitinho, mas e aí na prática? Como é que nós podemos dizer para nossas esposas: eu e você sabemos que se nós dissermos que nós as amamos todo dia, não fizer nada, não resolve nada. E não é esse o amor do Deus que não somente disse, Ele veio e fez. Como é que nós, em Cristo, por isso que se não tiver Cristo não vai, como é que nós em Cristo podemos amar as nossas esposas de maneira muito prática? Priorize o seu tempo com ela. Se você a ama, e nós temos a partir de um princípio cristão, é que Jesus é em primeiro lugar. Os outros não acontecem porque Ele não está em primeiro lugar, mas Ele é em primeiro, depois a nossa esposa, depois os nossos filhos, depois o nosso trabalho, depois o ministério. Por que os outros estão desorganizados? Porque Ele não é a prioridade. Agora, partindo do princípio que Ele é, que agora eu vou buscá-lo mais, vou permanecer nele, vou me encher do seu Espírito, vou levar ao morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste. Então, quando ela disser que a gente precisa ter mais tempo com ela, nós vamos considerar. Tempo com ela é só com ela. Ajudar em casa, filhos, a arrumação da casa e outras atividades. Maneira muito prática de mostrar e demonstrar amor. Dedique tempo aos seus filhos. Se você ama a sua esposa, dedique tempo para os seus filhos. Separe tempo para estar com eles. Mostre o seu amor por eles, para que a sua esposa veja que você ama os filhos de vocês, os nossos filhos. Ouça e considere as opiniões e sugestões dela. A mulher que foi colocada do nosso lado como nossa ajudadora. E muitas vezes Deus a usa para falar conosco, mas nós não ouvimos. E nós precisamos ouvir. Isso é uma maneira prática de demonstrar amor. Uma percepção que às vezes que o Senhor deu para ela que nós não temos. Eu já tive a oportunidade de ver isso algumas vezes. Normalmente batendo a cara na parede, para depois reconhecer. Seja o provedor da casa. Deus colocou o homem como cabeça e como aquele que cuida do seu lar. É nossa responsabilidade como homens. Não significa que a esposa não possa nos ajudar, mas ela não pode se sobrecarregar com isso. Eu fico contente quando vejo irmãos que, ainda porque a gente quer ter os dois, né? Ter dinheiro e um lar bem estruturado, não dá às vezes. Aqueles irmãos que às vezes abrem mão de uma situação financeira um pouco melhor para ter suas esposas em casa. No seu relacionamento sexual, com sua esposa, o sexo não é pecado, o prazer no casamento não é pecado. Procure primeiramente satisfazer a sua esposa, por amor a ela. Sei que para homens, normalmente não há nenhuma dificuldade em relação ao sexo. Mas para a esposa, o tempo dela, as mulheres são diferentes. Então nós, por amor às nossas esposas, devemos buscar satisfazê-las. E isso é uma forma de servi-las.
é importante que nós conversemos com as nossas esposas, ouçamos o que ela tem a dizer sobre esta área e estejamos preparados para ouvir algumas correções que elas possam fazer. Então este é um ponto muito importante. No relacionamento sexual, satisfaça sua esposa primeiramente. Jamais a deprecie, muito menos perante familiares e outras pessoas. Entre depreciar e defendê-la, mesmo ela estiver errado, fique do lado dela, para que os outros possam ver isso. Se ela estiver errada, depois vocês vão tratar juntos, mas fique do lado da sua esposa. Não seja orgulhoso, ceda a algumas das suas vontades, desejos e sonhos. Deixa esse orgulho estúpido, por amor. Agora, se eu estou falando para quem não crê em Cristo, não serve, você precisa nascer de novo. Agora, se você crê em Cristo de verdade, vá diante dele: Senhor, quebra o meu orgulho, por amor à minha esposa, assim como o Senhor me amou, e eu não sendo nada, e a minha esposa não é como eu, me capacita a ceder, a mostrar de maneira prática. Essa aqui foi especial da minha esposa. Interaja e trate bem os familiares dela. Eu não sei, depois preciso perguntar para minha sogra, né, se está melhorando, né? Também é especial dela aqui: participe de eventos que ela aprecia, como festas infantis, reuniões familiares, etc. A gente dá risada, mas eu já tive boas brigas por causa disso. E aí não tinha justificativa não. A justificativa era que eu queria fazer o que eu queria fazer. Mas que amor é esse? É igualzinho de Deus, né? Deus falou: eu amo você, se vira aí embaixo. Eu vou até você. Eu mostro o meu amor, eu provo o meu amor por você. Eu vou até o mais baixo por amor a você. E você não merece. Eu faço porque eu amo. Agora, se Cristo é minha vida, Ele me capacita a fazer isso. Isso aqui não é aqueles pontinhos, você ouvir, dar risada, dar um cutucãozinho e ir embora. Não, é para nós refletirmos e buscarmos diante do Senhor para que Ele transforme essas práticas. Peça perdão. Peça perdão. Eu estava ouvindo hoje o irmão Nicodemos tratando sobre Efésios, falando dos filhos. Pais, não irritem os seus filhos. E aí, estava ouvindo de madrugada. Eu tenho feito algumas coisas irritado os meus filhos. E aí eu orei: Senhor, me lembra de manhã, logo que eu acordar, pedir perdão para eles. E Ele me lembrou. Aí falou: será que não dá para eu dar uma esquecida? Aí nós fomos ter o nosso tempo lendo a palavra. Falei: Del e Mal, eu quero te pedir perdão para vocês. O papai tem feito isso, isso e isso. Me perdoa. Sabe o que eles fazem? Eles perdoam. Eles esquecem. Eles não guardam mágoa. Por isso que o Senhor falou que nós devemos ser como crianças. Peça perdão para sua esposa, se você errar. Quantas vezes ela errar? Lembra dos 70 vezes 7? Diga a ela constantemente que você a ama. Tem um irmão aqui que disse uma vez que quando ele falou: já falei uma vez e não preciso falar mais. Falei quando eu casei, mudei de opinião de lá para cá? Não, então, mas diga que ama. Isso para mim é importante, porque eu nunca ouvi isso dos meus pais, por exemplo. Então Senhor, pela sua graça eu quero desenvolver e eu falo bastante. Mas diga para ela que você a ama. Diga-lhe sempre a verdade, em amor, graça e misericórdia, mas diga a verdade. É assim que o Senhor age. E ela lembrou depois: coloca essa também. Converse com ela, ouça o que ela tem a dizer.
Ouça de verdade, não é aquele e se ela perguntar, você não lembra de nada do que ela falou. Para o que você está fazendo e dê atenção para ela. E para nós terminarmos, o terceiro ponto: o marido cristão almeja ver Cristo em sua esposa. É isso que Paulo disse lá: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É claro que o texto aqui, Paulo está falando de Cristo por sua igreja, mas ele está falando para nós amarmos as nossas esposas dessa forma. E aí tem uma responsabilidade muito grande para nós homens, não é de pastor não, nós homens, cabeças que somos dos nossos lares. Nós somos responsáveis por guiar as nossas esposas no caminho do Senhor. Nós somos responsáveis para cuidar delas espiritualmente. Nós somos, os homens são, homens que creem em Cristo. Mas eu não sei falar. Vai diante do Senhor, busca nesse Senhor que você professa, que te capacita. Peça a Ele que te incomode para guiar a sua esposa em Cristo, para que Cristo seja formado nela. Como é que se faz isso na prática? Separe um tempo, leia a palavra junto da sua esposa, com a sua esposa. E se não entender, não tem importância. Estude, busque. Se vocês não entenderem, busquem juntos. Conversem com outros irmãos, leiam outros irmãos. Ore com a sua esposa e por ela. Ore com ela, ore por ela, para que o Senhor forme, Deus Pai forme o Filho na vida dela. Incentive-a a buscar o Senhor, não da maneira que eu fazia, às vezes ficava cobrando, muitas vezes. Eu lembro do pastor Paulo Bornelli, dizendo que ele ficava falando ele veio falar aqui até para nós, ele falou isso, que ele ficava insistindo para a Dulce, esposa dele, ler a palavra, ler um livro, e ele insistia tanto que ela estava lendo, mas quando ele estava chegando, ela fazia questão de guardar para não mostrar que estava lendo. E aí eu falei, puxa, eu me identifiquei muito com isso. Ore ao Senhor, porque o Senhor mostre, para que o Senhor trabalhe. E Ele faz. De onde está tirando essa responsabilidade? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35, nós vamos entrar no mérito da questão da mulher falar na igreja, mas olha só o que Paulo diz: as esposas, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Nós não vamos entrar no mérito da questão de o que é falar na igreja de vergonhoso, mas o ponto aqui e o princípio é que as esposas precisam dos seus maridos guiando-as no caminho do Senhor. A esposa precisa ver em seu marido um homem de Deus. Agora, como é que isso é possível sem Cristo? É impossível. O que nós poderíamos aplicar? Eu coloquei aqui, para você, homem, marido que professa Cristo, se o Espírito Santo falou com você, ore com a sua esposa agora, peça perdão, aquilo que você tem errado, e peça junto com ela capacitação ao Senhor, para que Ele te capacite a viver isso que Ele pode fazer em mim e em você. Queria que, se você está com a sua esposa aí, que você orasse com ela. É claro que ninguém precisa ouvir, só vocês. Curve a sua cabeça e ore com ela, ore por ela.